Olá, investidores, sejam bem-vindos ao nosso programa Gráficos no Radar. Hoje, dia 13 de agosto, estamos começando aí mais uma semana que iniciou positiva para o Ibovespa, na contramão das principais bolsas mundiais. Aqui no Brasil, o Ibovespa teve uma alta de 1,28%, encerrando a sessão a 77.496 pontos. Como eu disse lá fora, as principais bolsas encerraram o dia no campo negativo, com destaque aí dentre as bolsas americanas para o Dow Jones com queda de 0,5%. E acompanhando o movimento positivo do Ibovespa, o dólar também encerrou em alta, um pouco mais leve, e encerrou o dia aí com uma alta de 0,5%. Passando aqui para as maiores altas do dia, começando com Croton com alta de 7%. Na sequência temos JBS e CSN com alta de 4,7%. E fechando as maiores altas temos Hypera com alta de 4,4% e Marfrig com alta de 4,3%. Já nos destaques de queda, as maiores baixas foram Bradespar e BRF com queda de 1,2%. Na sequência temos Gerdau com queda de 1% e fechando as maiores quedas temos Cyrela com queda de 0,9% e Cosan com queda de 0,8%. Repare que a gente pode ver que esse pregão foi bem positivo para o Ibovespa e para a maioria das ações, que como a gente pode ver, as maiores altas tiveram uma alta expressiva, enquanto as maiores baixas tiveram aí a maior queda, sendo aí em torno de 1,2%. Começando pelo gráfico do Ibovespa, repare com essa movimentação de alta do pregão de hoje, o Ibovespa vai deixando um sinal de fundo no gráfico diário e na confirmação desse movimento acima dos 77.800 e dos 78.500, abrir espaço para voltar a animar no curto prazo com o próximo objetivo junto ao topo recente na região dos 81.700. Já do lado negativo, caso se mantenha abaixo da sua média de 50 períodos nos 77.800 pontos, o Ibovespa daria continuidade a esse movimento de baixa iniciado recentemente, com o primeiro suporte marcado na região dos 75.300 pontos. Passando agora para o dólar, como eu falei, teve um pregão com uma leve alta, deixou aí um candle de indefinição no gráfico diário, um possível sinal de topo. Repare que ele cumpriu aí o seu último objetivo de alta nos 3,88, onde ele fechava a formação em W. Ele agora vai deixando um possível sinal de topo junto aos 3,88 e na confirmação desse movimento ele poderia recuar inicialmente em busca da região dos 3,83 e mais abaixo em busca da região dos 3,75, que é onde passa a sua média móvel de 50 períodos. Já do lado positivo, caso o dólar se mantenha acima da região dos 3,88 e anule essa possível formação de topo, daria continuidade à sua trajetória de alta recente, com o próximo objetivo junto à máxima desse ano, que fica ali na região dos 3,96. Passando aí para o destaque de alta, temos as ações de Croton. Reparem que apesar da forte alta no pregão de hoje, subiram aí 7% as ações, o ativo segue aí respeitando uma linha de suporte importante, mantém uma tendência de queda. E na continuidade do movimento de repique, ele teria um primeiro objetivo na região dos 10,91 e somente no rompimento da resistência dos 11,60, que é onde passa a reta de resistência, poderia pensar em um movimento de reação num prazo um pouco maior. Quando se mantiver abaixo dessa região dos 11,60, o ativo mantém sua estrutura de baixa, com o primeiro suporte junto à mínima de hoje nos 9,86 e mais abaixo podendo voltar a buscar a mínima do ano marcada nos 9,18. Já no destaque de queda temos as ações de BRF, repare que o ativo deixa um possível sinal de fundo, ele cumpriu o objetivo aqui na região dos 19,30 e na reação a partir desse nível ele teria inicialmente um gap para fechar na região dos 21,60 e mais abaixo e mais acima encontraria o objetivo junto à sua MME de 50 nos 22,32, mas ainda sem mudar sua estrutura de baixa de curto prazo. Já do lado negativo, abaixo dessa região aqui próxima aos 19,30, seguiria sua tendência clara de baixa inicialmente com gap para fechar na região dos 18,17 e mais abaixo com suporte junto à mínima desse ano de 2018, marcado nos 17,87. Passando agora para os principais ativos da Bolsa, e começando por Petrobras, que teve um pregão positivo e encerrou aí com uma alta expressiva superior a 2%. Repare que o ativo, após cumprir o objetivo na região dos 19,50, vai deixando um sinal de fundo nessa região e na confirmação desse movimento, ele poderia voltar a subir inicialmente em busca da resistência marcada nos 21,35 e mais acima teria um gap para fechar somente na região dos 23,23, seguindo aí sua tendência de alta de curto prazo. Já do lado negativo, caso ele perca essa região dos 19,50 e dos 19,08, poderia aí dar continuidade a esse movimento de queda e enfraquecer o curto prazo, com o primeiro objetivo junto ao fechamento de gap nos 18,37 e mais abaixo com região de suporte nos 17,61. Passando agora para a Vale, que também teve um pregão positivo, alta aproximada de 1,5%. Repare que ele vai trabalhando agora dentro de uma congestão retangular,
onde a resistência ficou marcada nos 53,65 e suporte próximo à região dos 50,70, a gente ficaria aí de olho na superação dos 53,65 para abrir espaço para novas altas de curto prazo, voltando a olhar aí para a região da sua máxima histórica, que seria sua máxima do ano, que seria aí um primeiro objetivo de alta na região dos 55,10. Agora, caso ele respeite essa região dos 53,65, ele poderia recuar inicialmente até o suporte dessa congestão retangular nos 50,70 e mais abaixo encontraria suporte na região dos 49,98, que coincide com a sua média de 50 períodos. Por fim, passando aí para Itaú, que também teve um pregão de alta, a gente pode ver que as principais blue chips que compõem o Bovespa tiveram um pregão positivo seguindo aí a tendência da bolsa, e com o YouTube não foi diferente, fechou aí com uma alta de 1,6, deixando um possível sinal de fundo junto à região dos R$ 43. Para confirmar esse movimento de fundo e tentar pensar em um movimento de reação de curtíssimo prazo, ele ficaria devendo a superação dos 44,32 e da região dos R$ 45. Somente acima desses níveis poderia liberar espaço para voltar a buscar resistência nos 46,90 e acima desse nível possibilitar novas compras no curto prazo, visando a região dos 49,30. Já do lado negativo, caso ele se mantenha abaixo da sua média de 50 e perca o primeiro suporte na região dos R$ 43, ele poderia abrir espaço para seguir o movimento de queda recente e engatar no movimento de baixa mais forte até a região inicialmente dos R$ 40,60. Bom, e o nosso programa Gráficos no Radar de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a todos a audiência, desejando uma ótima semana e uma boa noite.